Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte da ESPN, onde André Hernan e Bruno Andrade trazem informações do interesse do Palmeiras na contratação do zagueiro Nino do Zenit. Além disso, o Palmeiras monitora a situação de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Se ele não renovar com a equipe do Cruzeiro, possibilidade do Palmeiras tentar contratá-lo. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas atualizações do Verdão. São do Nino e Palmeiras, conta aí pra gente. Vamos lá, então, apuração em conjunto, Henrique Totti, eu, Felipe Silva, o Nino, lembrando, o Palmeiras trabalha aí para negociar o Mikael, é um dos jogadores que o Palmeiras planeja para deixar a equipe para a próxima temporada. Uma das principais prioridades do Abel e do Palmeiras é reforçar a zaga, é reforçar o eixo defensivo. E hoje o nome que encabeça essa lista, apesar de ser um nome muito difícil, a concorrência é forte, é do Nino. O Abel avalia muito bem o futebol do Nino, já conhece muito bem o Nino dos tempos do Fluminense. Então é um zagueiro que ele acredita que faria sucesso, ou que teria tudo para ter sucesso no Palmeiras. Então o Palmeiras vai entrar na disputa, não fez proposta ainda pelo Nino, porque sabe que o valor é alto. A questão também do Nino está muito bem equacionado na mira de Cruzeiro e também do próprio Fluminense. Aliás, a preferência do Nino, ele nunca escondeu nos bastidores, é dar a prioridade para o Fluminense se existir essa abertura do Zenit para negociá-lo agora em janeiro. Do lado do Zenit, o Zenit se mostra disponível para negociar, mas somente mesmo de forma mais madura e concreta para junho. O Zenit, se puder segurar um Nino em janeiro, vai fazê-lo, ou o que pode acontecer se o Zenit conseguir a contratação, por exemplo, do Jonathan Jesus, que aliás fez um belíssimo jogo ontem contra o Corinthians, mesmo depois sendo perdido nos pênaltis, mas o zagueiro foi muito bem contra o Corinthians, fechou os espaços ali, sobretudo contra o Yuri Alberto. Então, lembrando, se o Zenit avançar por um zagueiro, mas conseguir reorganizar o eixo defensivo, aí existe ali uma réstia de esperança para os brasileiros contratarem o Nino em janeiro. Não sendo assim, a probabilidade maior é junho. Mas a grande informação é essa, que o Palmeiras entrou no circuito com o Cruzeiro, com o próprio Fluminense, para contratação, para repatriar o Nino, avaliado hoje em mais ou menos 10 milhões de euros. É um preço salgado, mas é o mesmo preço, por exemplo, do Vitão. O Vitão é um pouco mais novo, mas é outro zagueiro muito bem visto dentro do Palmeiras. Há outro nome que também já surge nos bastidores como opção, lembrando que o Nino é a preferência, não significa que o Palmeiras vai contratá-lo, muita calma nessa hora, mas o Nino é a preferência. O Vitão já é um nome discutido internamente, e outro nome que surgiu com peso nos últimos dias, a gente pode confirmar que de fato interessa, mas também sem negociação por enquanto, é do ex-santista Joaquim, hoje no Tigres do México. Então temos aí já 3 zagueiros que o Palmeiras tem observado no mercado: Nino, Vitão e também o Joaquim. É um Palmeiras que vai forte no mercado novamente para a contratação agora, então, de um zagueiro. É importante a gente falar, Bruno, que assim, na questão do Nino, no fim de semana circulou lá em Pernambuco uma foto do Nino jogando futebol na praia com a camisa do Fluminense. Era uma camisa regata, tal, não era oficial do time. E aí, viralizou e tal, nas redes sociais, a torcida do Fluminense, ele com a camisa e tal. Eu fiz os 2 jogos no Maracanã. Tive muito contato com gente dos bastidores do Fluminense. E muitos me falaram, cara, se ele voltar pro Brasil, é o Fluminense. E aí agora, com essa indefinição e esse tom de despedida do Thiago Silva, cara, o Nino passaria a ser uma prioridade no Fluminense. Não vai querer perder essa dividida ao Flu, né? O Mário Bittencourt gosta muito do Nino, tem uma relação muito próxima com o Nino. O Nino tem uma questão familiar também, que há uma necessidade de voltar ao Brasil. E ele é muito adaptado ao Rio de Janeiro, né? Praia e tal, cidade de praia. Cara, a família adora muito o Rio de Janeiro, se adaptaram muito ao Rio e tal. Então, assim, entendo o Palmeiras querer, é um baita do zagueiro, seria uma baita de uma contratação. O Abel não é bobo nem nada, sabe que o futebol que ele tem encaixaria perfeitamente na zaga do Palmeiras. Mas assim, ó, essa coisa do sentimento, do carinho que ele tem pelo Fluminense, é um concorrente muito forte pro Palmeiras. Que assim, eu repito,
Conversei com muita gente dentro do Fluminense e as pessoas falam com muita convicção. Cara, se ele jogar no Brasil, prioridade 0001 do Nino é o Fluminense. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser interessante. Então a informação... E do lado do Nino, do Nino é a mesma informação. O Hernan traz o sentimento ali, a perspectiva do Fluminense. Do lado do Nino é a mesma informação. A prioridade do Nino, se voltar ao Brasil, é o Fluminense. Então, vale explicar que o Palmeiras tem interesse, que o Cruzeiro tem interesse, o Fluminense tem muito interesse, já se colocou à frente, mas é isso. O fato de o Palmeiras ter interesse não significa que vai levá-lo, até porque o Nino, o Hernan foi muito feliz nisso, tem aquela questão particular, ele tem um filhinho com síndrome de Down, ele não se sentiu adaptado ao futebol russo, ou à Rússia, muito por conta de questões familiares, e vê no Brasil, então, essa melhoria em relação à família e sente, claro, que no Rio de Janeiro, na sua casa, no caso, não a sua casa Pernambuco, mas a sua casa Rio de Janeiro, pelo contrato que já teve lá atrás e o contato que continua tendo com o Fluminense é a prioridade do Nino. Mas falta existir ali o mais importante, né? Que é a negociação entre clube brasileiro e o Zenit, e não é fácil negociar com o Zenit. Então tem mais detalhes lá no espn.com.br, tá? Não, o do Matheus Pereira é muito rápido. Lembrando, a proposta continua em cima da mesa, mais 2 anos de contrato com mais 1 de renovação automática. O Cruzeiro se mostra muito confiante, aliás, foram as palavras ontem da diretoria do Cruzeiro logo depois da eliminação frente ao Corinthians. Aqui, até peço cuidado com o corte nas redes sociais, peço também cuidado para não tratarem disso como um furaço de reportagem, porque é uma coisa muito, muito embrionária, uma coisa muito simples, pontual de mercado, mas o Palmeiras gosta, olha e acompanha de forma muito atenta esse imbróglio, entre aspas, imbróglio, envolvendo a renovação ou não do Matheus Pereira. Se porventura, claro que a tendência por enquanto é a renovação, até porque o Cruzeiro quer e o Matheus se vê muito satisfeito, mas claro que falta ali uma valorização ainda maior, enfim, propostas de outros clubes, mas o Palmeiras gosta do nome do Matheus Pereira, e se o Palmeiras sentir que o Matheus Pereira não vai renovar, o Palmeiras entra no páreo, o Palmeiras entra na briga pelo Matheus Pereira. Então o Matheus Pereira já está respondido, tá? Quem perguntou aqui no chat. Informação que chega pra gente, hein? Médico do Palmeiras diz que Paulinho é desfalque no início de 2026. Pedro Pontin, que é chefe do departamento médico do Palmeiras, diz que o Paulinho seguirá fora. E aí tem uma nota. Paulinho se encontra, na verdade é uma entrevista que o Pedro Pontin deu à TV Palmeiras, dizendo o seguinte: o Paulinho se encontra com 4 meses e meio de pós-operatório de uma revisão de fratura. Isso é um período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia, quando entramos nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Felizmente, segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, fazendo exercícios de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que ainda consideramos um período de cicatrização que ainda vai requerer um pouco de atenção. Essa é a declaração do chefe do departamento médico do Palmeiras, então, à TV Palmeiras. Lembrando, né, gente, que o Paulinho disputou o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, passou por uma segunda cirurgia na tíbia direita em julho deste ano, depois que ele voltou a sentir dores, né? Na verdade, ele já vinha jogando no sacrifício, com controle de minutagem, vocês vão se lembrar. Jogava 30 minutos, quase cronometrados, e não conseguia mais participar dos jogos. Até agora, pelo Palmeiras, 16 jogos, 4 gols e 3 assistências. É incrível, né? Os números são extraordinários. 16 jogos, 4 gols, 7 participações em gols, participações diretas em gols, em 16... Ele tem praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Quando ele pôde atuar, né, quando ele pôde estar disponível, ele correspondeu. O problema é que ele pôde pouco nesse segundo semestre, todo fora. O chefe do departamento médico, ele diz aqui, né, que já era esperado por conta da segunda cirurgia, mas fato é que é uma expectativa muito alta, porque foi um investimento muito alto do Palmeiras e o clube ainda não consegue tê-lo em campo, Mussete. Pois é, Lu, é meio frustrante e, assim, início de 2026 é meio vago, né? Se ele perder os primeiros jogos do Campeonato Paulista e tiver à disposição nisso do Campeonato Brasileiro, beleza, mas quanto ele vai ficar fora? Quanto mais ele precisa? Quantas cirurgias terão que ser feitas? Foi um investimento que, a princípio, foi alto, mas a gente imaginava uma resposta. E quando ele teve campo, ele mostrou. Mas até quando vai ser assim?
um jogador fundamental e o Palmeiras sentiu falta dele, né? Até o Abel disse sobre isso. É mais uma entrevista frustrante, mas pelo menos o Palmeiras se posiciona de forma clara, né? Para não ficar essa especulação, porque até outro dia a gente estava sonhando que o Paulinho pudesse ficar à disposição no final da Libertadores. Agora, pelo menos, a gente sabe que ele não vai começar. Mas início de 26 é meio vago. Tomara que ele esteja à disposição para o início do Campeonato Brasileiro. O problema do... E ó que o brasileiro é em janeiro já, né? O problema é que assim, o Palmeiras tem um monte de problema no começo do ano, né? Porque ele vai voltar de férias e vai ficar sem o Allianz Parque. E vai ficar sem o Paulinho. E o Campeonato Paulista tem 8 jogos. E se você ficar nas 2 últimas posições, você vai ser rebaixado. Vai ser um campeonato maluco, né? Vai ser completamente doido. E vai ter time que vai voltar. O caso do Corinthians também é esse. O do Palmeiras porque vai ficar sem estádio. O do Corinthians porque não vai ter pré-temporada. A temporada do Corinthians vai terminar domingo, dia 21. E o Campeonato Paulista começa dia 11. E que pré-temporada você faz? A Réveillon, champanhe, cerveja e espumante e volta para treinar. É assim. E aí joga 8 jogos na pancada, com 4 clássicos, com 3 clássicos. E se você não olhar para cima e estiver em 14º lugar, vai correr risco de rebaixamento. Ah, mas não é assim. A federação montou um campeonato, né? Olha... mas assim, mas não é a federação só. Não, eu acho bom. Porque ela criou grandes confrontos, diminuiu datas, mas vai ficar ainda mais emocionante o campeonato. Eu acho que para o público é legal e para o campeonato é bom. Pode ser desesperador para alguma grande torcida grande. Então, assim, isso vale para o Palmeiras, que o Palmeiras não tem estádio e não tem o Paulinho. Isso vale para o Corinthians, que não tem pré-temporada. Vai valer para muita gente. É enroscado. Agora, o Palmeiras considera que o Allianz Parque e o Paulinho vão estar aptos para a parte mais relevante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o ano inteiro. Mas, PVC, na verdade é uma demora, não é que, eu vou falar demora, mas não é exatamente a palavra, porque, segundo o médico, já estava dentro do planejamento, já que houve a necessidade dessa nova cirurgia. Mas há algum tipo de frustração pelo investimento, 115 milhões de reais, para um jogador que, apesar de que já se soubesse que ele tinha um problema físico, não conseguiu entregar? Porque o Palmeiras esperava que ele entregasse mais até agora. Sim. Né? Isso dá para dizer. Não fica um gosto de frustração? Pode ser que ele volte fazendo um monte de gol, resolva as coisas para o Palmeiras. Mas até agora, nesse primeiro ano, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a palavra certa não é forte frustração. Não, acho que não é frustração. Eu acho que tem uma contradição, que é do discurso da Leila lá atrás, quando falou sobre o Neymar. Que nós não vamos contratar o Neymar porque aqui não é departamento médico. E aí ela tropeçou na própria língua. Porque ela falou uma coisa que não precisava falar da maneira como ela falou. Você podia dizer, não vamos contratar o Neymar porque nesse momento da carreira dele não é o jogador do nosso perfil. E tinha resolvido o problema. Acontece que ela contratou um jogador que eu acho que eu acho que o Palmeiras está fazendo todo o procedimento correto. Ou seja, se você contratou um jogador e você pode ter menosprezado o tamanho do problema, porque a cirurgia primeira foi mal feita, ou porque a recuperação não deu certo, ou porque quer que seja, tem um investimento que você vai recuperar. O entendimento ainda é que o Palmeiras vai recuperar esse investimento. E esse investimento não é só um investimento, tem um cuidado principalmente com a pessoa. Tem um jogador extraordinário que é o Paulinho. E vai trabalhar para que ele volte a jogar no melhor nível dele. E ele jogou, né? Porque ele jogou 16 partidas e a cada 2 jogos ele fez uma ação de gol. Com dor. Sem dor, ele vai jogar mais. Não adianta apressar isso pela contradição. Adianta agora ter o cuidado de fazer ele voltar a jogar quando ele estiver apto. E reconhecer que as coisas não saíram exatamente como esperado. Se planejou. Sim. E é um contrato longo, né? De 5 anos até o fim de 2029. Então, por isso também que o Palmeiras tem uma certa tranquilidade de que esse jogador ainda pode render. Não porque ele não tenha rendido da capacidade dele, falando da capacidade dele, mas pela questão física. Muito bem. No Palmeiras, Massa, aqui não estamos chegando nesse ponto ainda, ainda bem, né? Tá tudo certo lá no Palmeiras. Que eu saiba, não. Teve a declaração da Leila, também não foi muito boa. Lá o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista Feminino, né? Acho que é o 4º título que o Palmeiras conquista na gestão da Leila no feminino.
no Canindé, porque não pôde ser lá na Neoquímica Arena. E aí as meninas estavam comemorando o título com o hino do Corinthians alto e tal. Essas coisas da rivalidade. Mas perguntaram para Leila um pouco sobre o masculino, né? E a resposta dela foi, assim, para mim, preocupante. Por um lado, ela diz, perdemos para nós mesmos, né? Então ela admite que sob as barbas não, porque ela é uma senhora, sob o comando dela, os erros foram cometidos. Não dá para terceirizar o erro, é dela. Ela é comandante, ela leva o louro, ela leva o ônus e leva o bônus, certo? Na hora do ônus, ela tem que assumir. Como ela costuma dizer que ela não perde, ela aprende, né? Me parece que é uma declaração muito infeliz de quem não está entendendo que os rivais têm mérito. Então, seria interessante que ela pudesse dizer, olha, a gente cometeu muitos erros, perdemos por causa dos nossos erros, mas nossos adversários tiveram mérito em ganhar. Como ela não quis dizer lá atrás e disse que não foi arbitragem, né? Como ela não conseguiu reverter aquela onda depois daquele maldito São Paulo e Palmeiras, né? Que levou o Palmeiras também por causa disso a sucumbir. O trabalho não foi bom do treinador, né? Alguns reforços não deram resultado. O principal deles, hoje, o Palmeiras informa que não vai estar à disposição logo no início do Campeonato Brasileiro, que é o do Paulista, que é o Paulinho. Do Brasileiro também não, porque o Brasileiro começa no final de janeiro. Então, algumas explicações caberiam de outra forma, e não da forma como estão sendo colocadas, de forma um pouco presunçosa, um pouco arrogante, né? Cara, já vi isso acontecer. Isso é o começo do fim, né? Sobe lá e começa. Veremos. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com trazendo informações de como o Palmeiras está vendo a situação de Everton e Rafael Veiga. Abre aspas, 2 dos jogadores mais longevos do elenco do Verdão, o Everton e Veiga, terminaram o ano em baixa por diferentes motivos e são vistos como possíveis alvos do mercado nesta janela de transferência. Ainda que não tenham encerrado a temporada como protagonistas, ambos estão nos planos do Palmeiras para 2026. O clube entende que os 2 ídolos são exemplo de conduta no dia a dia e podem ser importantes como parte do grupo no ano que vem. O espaço de ambos, porém, pode mudar. O Everton, 37 anos, era o titular do gol palmeirense e viu Carlos Miguel chegar em agosto para aumentar a disputa na posição. Em outubro, o camisa 21 sofreu uma fissura na mão direita e perdeu o restante da temporada. O reforço assumiu a meta e terminou o ano com boas atuações. Se Carlos Miguel era visto como titular para o futuro, a transição pode ser oficializada no começo de 2026. Já Rafael Veiga foi atrapalhado por problemas físicos. O meia de 30 anos fechou uma temporada com menos de 18 gols pela primeira vez em 5 anos. Foram 7 em 2025, 2 deles nas semifinais da Copa Libertadores contra a equipe da LDU. Abel Ferreira admitiu que serão realizados ajustes no elenco, com reforços pontuais e saídas de alguns nomes. O Everton e Veiga, a princípio, não fazem parte dessa lista. O que poderia mudar o cenário seria uma sinalização dos jogadores para deixar o Verdão. Mike e Marcos Rocha, por exemplo, fizeram este pedido após receberem proposta do Santos e do Grêmio, respectivamente. Isso até o momento não aconteceu. O Everton tem contrato com o Verdão até o fim de 26, enquanto o Rafael Veiga se encerra em março de 27. Enfim, vamos ver aí como vai ser aí essa situação de ambos. Se chegar uma proposta que seja boa em tempo de contrato e financeiramente, não tenha dúvidas que com certeza eles irão sair do Verdão. Mas vamos aguardar e o principal problema vai ser quem será a reposição. Qual o nível dessa reposição? Palmeiras precisa de um camisa 10 ali. E até agora, vamos ver o que vai ser, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Avante palestra!